Olá, meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Nós estamos dando continuidade ao programa As Festas de Israel. E como os irmãos têm sabido, nós falamos aqui diretamente de Portugal, na Europa, e ao meu lado está o pastor Ricardo Azevedo, que é o meu companheiro nesse programa As Festas de Israel. Pastor Ricardo, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Gerson, a paz do Senhor a todos aqueles que estão conectados conosco pela TV Manaim. Muito bem, meus irmãos, nós temos falado a respeito da Páscoa, a festa da Páscoa. E a nossa missão aqui é fazermos uma aplicação profética naquilo que se refere à igreja. Então, observem, assim como o povo de Israel saiu do Egito em direção a Canaã, nós, como igreja, aguardamos esse momento glorioso que é o momento do arrebatamento e a nossa saída deste mundo, pastor Ricardo, para a Canaã celestial. É o que é mais importante dentro desse assunto, dessa festa, é o seu lado profético, né, Jesus? Que é isso que você acabou de dizer, né? Isso aí é o fundamento, né, desse assunto, né? Exatamente. E a gente tem abordado nos programas anteriores a parte histórica desse episódio maravilhoso para o povo de Israel, mas como o pastor Ricardo enfatizou, para nós o que importa é a parte profética aplicada à igreja. Quando nós falamos em igreja, nós estamos falando em você que é crente no Senhor Jesus, em nós que confiamos no Senhor Jesus e nas suas promessas. A igreja é composta por servos fiéis, né, que buscam a fidelidade ao Senhor e aguarda maravilhosamente esse dia, ansiosamente esse dia que é o dia do arrebatamento. Mas então, pastor Ricardo e irmãos, nós vamos começar a ler alguns textos para nós situarmos os irmãos naquilo que nós já falamos. E vamos abordar algumas coisas novas dentro desse assunto. Então, a nossa referência é Êxodo 12, nós vamos ler o verso 7 e o verso 8. Eu vou pedir ao pastor Ricardo que faça essa leitura para nós. Muito bem, então vamos lá. Êxodo 12, versos 7 e 8 diz assim: E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que eu comer. E naquele dia, e naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Muito bem, pastor Ricardo, irmãos, nós observamos aqui nesse texto, no verso 7 já começa a falar de uma coisa extraordinária que é o poder do sangue. O sangue seria colocado, né, como os israelitas obedeceram ao Senhor, pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Nós sabemos, pastor Ricardo e irmãos, que a doutrina do sangue na Bíblia é uma doutrina extraordinária. Ela vem do Gênesis, sai do Gênesis, vai até o Apocalipse, e nós usamos uma expressão na nossa igreja, né? Um fio de escarlate. Exatamente. Que percorre toda a Bíblia. Quer falar um pouquinho sobre o sangue? Nós vamos relembrar aqui, como o pastor Gerson, você falou no início, nós estamos fazendo uma recapitulação rápida, né? Porque é muito importante. A doutrina do sangue é fundamental, ela está presente aqui, né? Como livramento, como vida, né? Certo. E a orientação do Senhor para Israel é que fossem colocados nas vergas e nos umbrais das portas, ou seja, em todos os locais da entrada da casa, né? Então, e lembrar os irmãos, os que estão conosco, nos assistindo também, que a doutrina do sangue não é o sangue biológico de Jesus. Nós falamos no programa anterior, mas é bom, né, pastor Gerson? Nós repetimos, é segurança nossa, como diz o apóstolo Paulo, né? E não é o sangue biológico, é o Espírito Santo. Da mesma forma como o sangue biológico dá vida ao corpo, o Espírito Santo dá vida ao corpo, à igreja fiel, como você já mencionou aqui. Então, a necessidade hoje de nós usarmos, do crente usar essa doutrina bíblica, que está do Gênesis ao Apocalipse, que é o sangue do Cordeiro, é uma necessidade primordial, é fundamento, é vitória. E o Senhor começa, a história de Israel começa com o quê? A marca do sangue do Cordeiro. É verdade. Quando a gente fala do sangue, meus irmãos, a gente
se reporta ao Gênesis, né? Quando um animal foi morto para que as vestes cobrissem a nudez de Adão e Eva. Então, a primeira referência ao sangue, embora não fale a palavra sangue, pastor Ricardo, mas nós sabemos que o Gênesis é o livro dos começos, então é o começo, foi a primeira morte que aconteceu ali, o primeiro sangue derramado, e já é um prenúncio daquilo que Jesus cumpriu na sua vida. E de toda a doutrina do sangue, que depois nós observamos ali a oferta de Abel, em contraposição à oferta de Caim, né? Aquele sangue que foi derramado, e depois a Bíblia no Novo Testamento se refere ao sangue de Abel, fala ainda hoje. É verdade. Então, apontando para essa doutrina gloriosa do sangue, nós observamos os sacrifícios do Gênesis, antes de Adão, antes de Abraão, e depois, na vida de Abraão, cada altar que ele levantava, havia o sacrifício. Então, esse sangue colocado aqui para o israelita era uma coisa nova, mas para o povo de Israel, eles estavam acostumados ao sacrifício. Muito embora fosse um sacrifício novo, diferente, mas eles sabiam que o sangue tinha valor diante de Deus, porque era um culto, era uma oferta ao Senhor. Então, nós observamos, essa doutrina é extraordinária, ela é incontestável, porque a doutrina do poder do sangue é valorosa e se aplica diretamente ao Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós não temos tempo para falar sobre todas as aplicações do sangue, mas isso passa por Abraão, depois é estabelecida a lei em cima dos sacrifícios e todo o Velho Testamento a respeito disso. Tanto é que quando João Batista, que é o último profeta da lei, aponta para Jesus... Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo. Extraordinário. E não havia, no culto anual, né, em Israel, se não houvesse a figura do Cordeiro morto, imolado, não havia culto. Né? Sem dúvida. A gente lembra, nós estamos abordando, irmãos, bastante sobre esse versículo, porque a doutrina do sangue muitas vezes é contestada. Mas nós sabemos que biblicamente, os irmãos que estão nos assistindo sabem disso também, que biblicamente é impossível contestar a doutrina do sangue de Jesus. Ela é aplicada tipologicamente ou simbolicamente, melhor dizendo, no Velho Testamento e no Novo Testamento, totalmente na vida do Senhor Jesus, no seu ministério, no seu sacrifício, na sua ressurreição, no derramar do Espírito, né? E no livro do Apocalipse, e nas cartas, em todas as cartas, são abordados. O livro do Apocalipse fecha muito bem essa doutrina, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Né? E pela palavra do seu testemunho. Né? E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Palavra de Deus. Ele tinha vestes salpicadas de sangue, mostrando Jesus na eternidade. Muito bem, pastor Ricardo, nós temos que avançar. Vamos lá. Então, o sangue na verga e nas ombreiras da porta, e como nós falamos nos programas anteriores, representa proteção, livramento, né? A praga da morte dos primogênitos ia acontecer. A morte não entrou, né? E a morte não entrou. Quer falar um pouquinho sobre isso ainda nesse programa de hoje? Isso é muito importante, porque se Israel não tivesse feito aquilo ali, o que o Senhor orientou, a morte entraria nas suas casas. Sim. Não seriam poupados. Então foi fundamental o quê? A obediência naquele momento daquela festa, né? Se eles desobedecessem, não tinha acordo com o Senhor, né? A morte entraria, mas eles atenderam, passaram do sangue nas vergas dos umbrais. E Gerson, imaginando aqui aquela época, os egípcios, né, passando ali nas portas, nas casas de Israel, vendo aquela marca ali, certamente não compreenderam nada, né? Exatamente. Nada, mas ali estava o livramento deles, né? Era a preservação da vida, a morte não entrou. Aonde o Espírito Santo está, a morte não entra, né? Isso é maravilhoso, porque se você olhar, se os irmãos se lembrarem, né? Havia um cordeiro morto, o sangue estava para fora, mas
a vida estava no interior, estava no interior da casa. Muito bom. Isso acontece conosco também, né? O Cordeiro morreu, Jesus morreu para nos dar vida. Mas aquele Cordeiro permaneceu morto, mas o Cordeiro de Deus ressuscitou e está vivo pelos séculos. Glória a Deus. E ele deixa o seu Espírito Santo, né? Outro igual a ele, né? Outro igual a ele, né? Para continuar o seu trabalho. Pensa. Que bênção. Vamos avançar então. Então o versículo continua, pastor Ricardo. Verso 8, conforme você leu. Quer ler novamente? Vou recapitular. Posso ler o 9 ou o 8? Não, leia o 8 para a gente explorar um pouquinho esse versículo. Tá. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Muito bem. Quando a gente fala em comer a carne assada no fogo, com pães asmos é a próxima festa, nós vamos explorar um pouquinho mais ela provavelmente no próximo programa ou nos próximos programas. E a ervas amargosas também nós falamos que o sofrimento do povo, aplicava-se isso ao sofrimento que o povo passou na escravidão do Egito, e isso, lançado para a ceia, foi substituído pelo vinho, né? Por aquilo que nos traz alegria. Então vejam, comerão a carne assada no fogo. O que fala a carne assada no fogo, pastor Ricardo? É interessante, naquela noite comerão a carne assada no fogo, quer dizer, o cordeiro não tinha outra forma de ser preparado a não ser no fogo. No fogo. Não havia outra maneira, né? Então, a palavra de Deus, ela pode ser interpretada pela razão? Pode, né, pastor Gilson? Você está aplicando, então, o cordeiro assado no fogo à palavra de Deus. A palavra de Deus, certo. Exatamente. Essa palavra pode ser somente interpretada? Pode, está aí várias interpretações. As interpretações que parte da razão do homem não necessita da presença do fogo. O fogo para nós aqui, o simbolismo dele é o Espírito Santo. Né? Então a palavra de Deus, todo cordeiro deveria ser assado no fogo. Toda a palavra de Deus, respeitando quem acha que ela deve ser interpretada, não estamos aqui entrando nesse método, mas para nós, toda a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, ela precisa ser revelada pelo Espírito Santo. Aquele fio de escarlate que você falou, do Gênesis ao Apocalipse, ele está presente. O sangue, ele é a chave, né? O poder do sangue de Jesus é a chave que abre a porta da revelação. Exato. Porque você, na razão, alimenta o seu intelecto. A Bíblia como um objeto literário é maravilhoso, extraordinário. Quantos estudiosos se deliciam na parte literária da Bíblia, porque é um livro maravilhoso, os históricos, os proféticos, os poéticos, mas muitos estudam a Bíblia sem ter uma experiência de salvação, sem ter provado o poder do sangue de Jesus, sem ter provado a transformação verdadeira do Evangelho. É verdade. Perderam, aliás, não ausentaram, mas se distanciaram do fogo, que é o Pentecostes. Né? Distanciaram do Pentecostes, a palavra ficou literária, racional, e isso tem efeito para a vida aqui, sim. A palavra, ela, do Gênesis ao Apocalipse, ela é toda instrutiva, né? Mas para nós não serve. Para nós não é. Para nós não serve. Para nós o que vale é o cordeiro assado no fogo. É a carne assada no fogo, que é a palavra de Deus viva e eficaz. Mais cortante, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quem pode fazer isso, senão o Espírito Santo? Então, aquele que inspirou, nós estávamos até conversando há pouco, né? Aquele que inspirou a palavra é o mesmo que revela, né? É o mesmo que revela, senão não tem sentido, né? Nós, pela interpretação humana, acharmos que isso é suficiente. É interessante que, quando o senhor orientou que o cordeiro fosse assado no fogo, pastor Gerson, o senhor não quis saber se alguém gostava de carne assada, era no fogo. Então eu vou tirar uma parte para fulano de tal aqui, que ele não é o cordeiro
todo assado no fogo. Não tem, eu vou tirar uma parte aqui, eu entendo, não. Sim. Pode entender, pode interpretar? Pode, cada um, mas a palavra está nos dizendo aqui que o cordeiro que agrada a Deus é o cordeiro assado no fogo, é a palavra revelada. Exatamente. Toca o coração de Deus. Né? E aquilo que alimenta a nossa alma. Né? Quando você abre a palavra e você estuda a palavra, e nós queremos dizer aos irmãos que o fato da palavra ser revelada não nos tira a obrigação de estudarmos a Bíblia, de conhecermos o contexto histórico, com certeza, o contexto geográfico, até as descobertas arqueológicas. Tudo isso é importante para nós nos aprofundarmos, mas só isso não basta. Isso é insuficiente para alimentar a nossa alma. Isso nos situa no tempo e no espaço, né? É muito necessário você, quando vai pregar, você tem que saber quando aconteceu, quais as pessoas relacionadas àquela história, não há problema. E o Senhor vai nos aprofundar nas revelações. Com certeza. Pastor Ricardo, eu acho que nós já estamos fechando o nosso tempo e eu não sei se dá tempo ainda de nós continuarmos. Então vamos continuar mais o verso 9, e aí eu gostaria que você lesse para nós, para a gente explorar um pouquinho o verso 9 e o verso 10, por favor. O 9 diz assim: não comereis dele nada cru, já mencionamos aqui, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a frissura. Verso 10, e nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis a fogo. No fogo. Queimareis no fogo. Então, esse verso 9 nos mostra a importância do Evangelho e a importância da palavra. Nós temos que comer todas as partes do cordeiro, ou seja, a palavra de Deus tem partes difíceis de serem aplicadas. Extremamente necessárias. Mas necessárias, nós temos que comer todo o cordeiro. Na verdade, a igreja fiel, ela se prepara para o arrebatamento, para a sua partida, se alimentando de toda a palavra. Por isso que a Bíblia diz, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Um exemplo rápido aqui, nós temos que estar preparados. Quando o Senhor disser para nós sim, glória a Deus. Quando o Senhor disser não, contrariando às vezes nosso desejo, né? Glória a Deus também. Né? E a palavra, ela é perfeita em todos os seus atos. E novamente aqui reforça, né? Não comereis dele nada cru, senão assado no fogo. Agora, um detalhe interessante é esse não deixar nada para amanhã, né, pastor? Isso, no verso 10, né? E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Por que isso? Porque eles iam partir depois da meia-noite, né? Ainda na madrugada daquele novo dia. Mas quando amanhecesse o dia, eles já estavam fora dali. Então, o que representa isso para nós em termos de arrebatamento? É maravilhoso, né? A igreja vai partir. O povo de Israel saiu. De manhã já não existia mais o povo de Israel. As casas estavam vazias, eles já tinham saído, né? Isso Deuteronômio também nos fala, e aqui, né, esse texto também nos mostra isso, que eles saíram naquela noite. De manhã não tinha mais ninguém. Então, o que vai acontecer com a igreja, pastor Ricardo, é isso. Quando Jesus vier entre nuvens para nos arrebatar, glória a Deus, não vai sobrar nada do cordeiro. Nada. Tudo terá sido queimado pelo fogo, ou seja, não haverá uma segunda oportunidade, né? Por isso que a igreja se prepara para entrar nas bodas do cordeiro no dia do arrebatamento, né? Aquele fogo que estava aceso dentro das casas, assando o cordeiro, acabou. Israel saiu, o fogo se apagou. Virou cinza. Virou cinza, né? Então a igreja vai para a eternidade e os valores que o Senhor revelou para ela, né? Irá com ela também, né? Então não ficará nada para trás. Quando o Egito acordou, Israel, como você já disse, Israel já não estava lá. Num piscar de olhos nós estaremos nas mansões celestiais. Que benção, maravilha. Né? A grande esperança da igreja. É a nossa esperança. A gente vê, meus irmãos, a referência ao arrebatamento aqui na Páscoa, né, a saída do povo
de Israel, do Egito, mostra para nós, assim como aconteceu no Egito, a igreja fiel vai subir. Vai subir. Louvado seja o nome. Preparada, né, pastor Jesus? Preparada. Preparada, todas as orientações. Vamos preparar, não. A igreja fiel já está pronta, né? Exatamente. É só aguardando a ordem, né? Aleluia. Ninguém vai segurá-la. Não tem faraó, não tem exército de faraó, ninguém. Nenhuma unha ficará. Nenhuma unha. Deu a ordem, piscar de olhos, os fiéis estarão com o Senhor na Nova Jerusalém. Muito bem. Nós vamos parar aqui, senão nós vamos entrar no assunto do arrebatamento. Meus irmãos, a todos então, a paz do Senhor, até o próximo programa. A paz do Senhor a todos, Deus os abençoe.